Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Dr. Play. Toda semana aqui, um novo assunto de seu interesse e de toda a sua família. E essa semana um assunto muito importante, né? João Pessoa aí, ela vai ser palco do 29º Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, né? Um tema bastante relevante que a gente vai tratar hoje aqui, tentar tirar o máximo de suas dúvidas e, claro, que eu não poderia estar aqui sozinha, né? Então, a gente convidou o doutor Marco Cuxa, né, que tem uma biografia aí bastante extensa. Ele que é cirurgião de cabeça e pescoço, presidente da Associação Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, docente de cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da USP, chefe clínico, né, do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto de Câncer de São Paulo. Me cansei um pouco aí, porque a trajetória, a biografia é bastante enorme, bem reduzida aí. Muito bem-vindo, doutor Marco. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí da sua especialidade, do congresso. A gente vai bater um papo aqui bem bacana, tentar tirar o máximo de dúvidas das pessoas e, claro, ainda dá tempo de se inscrever e de se programar para vir para João Pessoa e participar desse mega evento, né? Então, muito bem-vindo aqui ao podcast da Dr. Play, doutor. Eu que agradeço a vocês, o seu convite, Heloísa, por estar aqui. Esse congresso é muito importante porque, como todas as especialidades, nós ficamos afastados durante a pandemia. O nosso último evento foi online e agora o nosso congresso é juntos de novo. Por quê? Para nos reunirmos e confraternizarmos durante esse evento. Além da parte científica, tem toda a parte social. Esse é o 29º Congresso da Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O primeiro congresso foi em 1967, em São Paulo, e a gente mantém um congresso a cada 2 anos. O Congresso de Cirurgião de Cabeça e Pescoço, ele trata tanto doenças benignas, como nódulo de tireoide, nódulo nos linfonodos do pescoço, como doenças malignas, como câncer de tireoide e o câncer de boca. Esse, então, é muito importante porque é o terceiro câncer em incidência no homem brasileiro. Então, tem uma importância da gente falar sobre a cirurgia de cabeça e pescoço e principalmente do que nós tratamos. O que a gente não trata, Heloísa, uma coisa importante, é que eu não trato dor de cabeça, sinusite, amidalite, dor de dente. Isso eu não faço. Mas, quando vem no consultório, nós encaminhamos para o colega que é o especialista da área. Mas o cabeça e pescoço, ele tem um treinamento para cirurgia de câncer e para não câncer com as estruturas do pescoço. Deixa eu até lhe interromper aí um pouquinho, acho que é a dúvida de muita gente, e obviamente que o médico ele jamais vai se recusar a atender um paciente, né, quando ele chega lá. Mas é importante o senhor frisar e alertar bem a população que esses profissionais que cuidam especificamente devem ser o otorrino. Já chegou também algum caso de alguém tratar uma dor de dente, porque se trata de cabeça e pescoço, então, teoricamente, o senhor vai resolver o problema de todo mundo. É isso ou não? É isso, chega muita dor de cabeça, né, dessas enxaquecas, chega do problema da ATM, não tanto como dor de dente, porque dor de dente é o dentista, né, mas chega amidalite, sinusite, e naquele momento o doente talvez não conseguiu consulta com um colega, claro que você está com uma amidalite, vê uma infecção na amígdala, você acaba tratando, né, então, e várias áreas se misturam, né, por exemplo, câncer das cordas vocais, tanto o otorrino quanto o cirurgião de cabeça e pescoço tratam, então elas também têm uma certa área de que você se encontram, e que nós nos circulamos muito bem no otorrino e vice-versa. Então, hoje, a Sociedade Cabeça e Pescoço é uma sociedade que trabalha bem também com os otorrinos, com os bucomaxilo, que faz essa parte de ATM. Nós também estamos muito bem com os endocrinologistas, que tratam de tireoide, e com os radiointervencionistas, que fazem aquelas ablações, aquele queimar o nódulo de tireoide também. Então, o cabeça e pescoço, vamos dizer, é um cara flex, né, flexível, porque eu estou na intersecção de várias áreas. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. E a área que nós dominamos com maior, assim, que a nossa área é principalmente o câncer de boca. Muito pouco especialista quer colocar a mão nessa região. E nós temos a expertise
e alguns otorrinos que se especializaram em cabeça e pescoço nessa área. E aí, doutor, uma curiosidade. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem que ter qual formação anterior, né, para ser um bom profissional de cirurgião de cabeça e pescoço? Existe alguma regra de especialização anterior? Sim. Hoje o cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem duas vias. Ou ele faz a residência em otorrinolaringologia, ou ele faz a residência em cirurgia geral. Essas duas residências são de 3 anos. O cirurgião geral, ele vem com uma boa formação de toda a técnica operatória, de ser aberta, fechada, e o otorrino, às vezes, ele não vem com essa técnica operatória. Mas a diferença é que o cirurgião geral também não tem a técnica de diagnóstico, são aqueles exames que faz pelo nariz, que é a videolaringoscopia, a exame da cavidade oral. Então, o cirurgião geral tem que buscar o exame e o otorrino tem que buscar a técnica operatória. Mas na residência, cada um adquire isso daí, e na sua formação, depois de 2 anos, todos eles estão bem formados. E hoje você tem 40 serviços formadores no Brasil que vão formar muito bem o cirurgião de cabeça e pescoço. Inclusive, serviços no Nordeste, não só no Sudeste. Eu estava vendo aqui, né, no site, até vou falar aqui para as pessoas qual é o site, é o cbccp.org.br, não é isso? Que está lá toda a programação. Do Congresso. Do Congresso. É um congresso bastante denso, muito rico, né, com muito conteúdo, onde vai ter especialistas nacionais e estrangeiros também, né? Muita novidade, doutor, que vai ser apresentado nesse congresso. Então, quais são as principais novidades e avanços aí que vocês vão trazer? O senhor já falou um pouco de cirurgia até de boca, né? Mas o que é que vai ter mais com tantos esses especialistas? Assim, nós temos 2 convidados estrangeiros, o Cláudio Parrillo, que é um italiano. Ele vai trazer a parte de laringe, né, que é o câncer das cordas vocais, a cirurgia que preserva a corda vocal, e quando você tira toda a caixa da voz, que é a laringectomia total, como que você faria esse doente falar? Você tem 3 maneiras: uma voz que é a voz esofágica, que você engole o ar e fala, no popular seria uma voz de arroto, ou você usaria aquela laringe eletrônica, que é o robozinho, oi, bom dia, ou você põe uma prótese na traqueostomia, que é aquele lugar por onde o indivíduo vai respirar depois de tirar a caixa da voz, e ele vai explicar sobre, principalmente, essa prótese fonatória. Do outro lado, temos um dos maiores especialistas mundiais, que é o Scott Magnusson, que vai falar de cirurgia robótica, vai falar as aplicações e limitações. A cirurgia robótica, ela foi idealizada em primeiro momento para fazer a cirurgia do câncer de amígdala e câncer da epiglote, que é a tampa da caixa da voz, das cordas vocais, para a comida não passar para a área da respiração. E ele está aqui, vai estar conosco, vai falar das limitações dessa cirurgia, porque o robô não é para toda cirurgia, porque ainda no Brasil nós não temos um robô específico para cabeça e pescoço, que já tem nos Estados Unidos e Europa e Ásia. É um robô muito caro e não faz frente, porque cabeça e pescoço, se for ver a parte de robótica, nós pegamos o que as outras especialidades utilizavam. Foi uma adaptação. E quando você tem um robô só para cabeça e pescoço, ele se torna muito caro, e como do indivíduo em geral é SUS, o SUS não dá cobertura pela cirurgia robótica hoje em dia, né? E tenho certeza que o que primeiro nós temos que fazer é uma lição de casa, ensinar o povo a diagnosticar o câncer de boca. Quando você, mulher, Heloísa, vai no ginecologista, ele faz um ultrassom da mama, você tem que fazer o Papa Nicolau, são coisas que depende de algum material, de um instrumento. Quando você tem câncer de boca, é a coisa mais fácil. É só abrir a boca, mostrar a língua, né? Vou fazer aqui, não estou mostrando a língua para você não fica preocupada. Aí, tem uma feridinha que está 15 dias, eu bebo, eu fumo, até que se prove o contrário, é câncer. Aí você teria que fazer uma biópsia. Vamos lá, para nossa plateia.
Quantas pessoas sabiam disso? Quantos médicos se atentam a isso? Porque às vezes um doente chega no teu consultório, lá no pronto-socorro, na unidade básica, e fala, olha, doutor, eu estou com uma dor de garganta há uns 15 dias. Não tem dor de garganta de 15 dias, ou uma dor na língua de 15 dias, e uma ferida na língua de 15 dias. Tudo que passa 15 dias, e você pergunta, ele é um homem, ele fuma, ele bebe, tem que ficar aquela pulga atrás da orelha dizendo, isso pode ser câncer, vamos examinar, vamos abrir a boca, não é ficar sentado atrás da cadeira e fazer a receita, dar o antibiótico, não, é olhar. Porque se olhou, você faz o diagnóstico de uma afta pequenininha, que parece afta, mas não é, porque não passou no 15 dias, a afta resolve sozinha em 15 dias, se é câncer, você tira um pedacinho, que é a biópsia, você faz um diagnóstico precoce, você cura. Quando você faz um diagnóstico precoce, você gasta 10 mil reais no tratamento. Quando você faz um diagnóstico avançado, vai ter meio de radioterapia e quimioterapia, você gasta 120 mil reais. Isso dado no SUS. Não estou falando nada diferente. Então, hoje, o fundamental, até para o Congresso nós fizemos, é a epidemiologia. Saber como surge um câncer de cabeça e pescoço e nossos especialistas transmitirem isso, como teve agora no Júlio Verde, né, que nós fizemos isso o tempo todo de maneira intensa, mas não é Júlio Verde, é o ano inteiro verde, ensinando alunos de odonto, medicina, médicos da unidade básica de saúde. Você falou, vão se formar 1.000 médicos. Isso. Quantos desses 1.000 médicos na Paraíba tiveram contato com cirurgia de cabeça e pescoço, com câncer de cabeça e pescoço, que é o terceiro câncer mais frequente no país, no sexo masculino? Então, acho que é importante cada vez mais se divulgar, e seu papel aqui não é só divulgar um congresso, congresso, o cara vai falar, não, eles querem mais gente lá para assistir. Não, quem puder ir vai, aprenda. Nós vamos ter uma aula multiprofissional. O que é uma aula multiprofissional? Mostrando que tem que, no diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, tem que estar envolvido o médico, o dentista e o nutricionista, porque imagina, o que acontece quando você não come? Você emagrece. Se você tem um câncer na língua, você emagrece. E por emagrecer, vai dificultar uma cirurgia. Então você tem que ter um nutricionista para te ajudar nisso, o tipo de dieta. Você tem que ter um fisioterapeuta para ver o exercício que pode fazer para melhorar para a cirurgia. Você tem que ter uma fonoaudióloga, depois que você tirou um pedaço da língua, ele vai ter uma certa dificuldade de comer ou mexer na caixa da voz, como ela vai ajudar para comer e falar. Então, você depende de uma gama enorme. E outra importante, vocês vão ver, vai ter até a associação de pacientes falando. Por quê? É a advocacy, é o direito que o doente do indivíduo tem, às vezes você não sabe. Hoje, o doente de cabeça e pescoço, aquela prótese que eu falei que o Dr. Cláudio da Itália vai falar, ele teria direito pelo SUS, só que muitos não sabem. Então você tem que informar. Quantas pessoas às vezes não conseguem aquela voz esofágica, não conseguem a laringe eletrônica, que também tem direito pelo SUS, mas quer dizer, você pode reabilitar e voltar à vida social dele. Então acho que o Congresso, a finalidade maior dele é divulgar e por que meio nós vamos resolver, desde do diagnóstico, do tratamento e dos cuidados pós-operatórios e reabilitação. Porque nós temos que entender o indivíduo, ele é biopsicossocial. Eu tenho que, na minha fase de reabilitação, eu tenho que colocá-lo para a sociedade, retornar para o convívio e ter o prazer de viver. Aqui em São Paulo, no ICESP, há 13 anos eu criei o Coral dos Laringectomizados, aqueles pacientes que tiraram a caixa da voz e só estão com a traqueostomia. Uns falam com a voz que sai pelo ar pela boca, outros falam com a laringe eletrônica e outros falam com a prótese, mas todo mundo vai cantar. Por quê? Eu mostro a eles que eles têm vida após a cirurgia. E acho que o mais importante é isso. E o Congresso tem que pensar como um todo, biopsicossocial. Não pode ser até alguma coisa só. E mostrar limitações. Tem coisa nova? Tem. Qual a limitação disso? Todo mundo vai poder ser operado por um robô? Não. É um grupo selecionado. E isso o médico vai aprender nesses congressos, né, e cursos. E aí, como é que o senhor analisa, né, essa união, né, da tecnologia
com a medicina, né, com os avanços, se a gente sabe que tem tantas limitações no próprio SUS, né, pela questão de investimento mesmo, mas a tecnologia ela está avançando em todas as especialidades e é preciso agregar, né, até para dar um ganho de vida, uma melhor qualidade de vida ao paciente. Então, qual a sua opinião, né, dessa união da tecnologia no tratamento dessas diversas doenças ligadas principalmente ao câncer, né? A união é importantíssima. Cada vez mais você vai ter a tecnologia que vai levar a avanços e, como você falou, melhora no tratamento que vai levar o doente a ter uma melhor qualidade de vida. Então, você tem a próstata fonatória, que foi um avanço enorme, que melhorou a reabilitação vocal. Você tem um robô que permite fazer aquelas cirurgias que a gente, antes, para tirar uma amígdala, tinha que cortar o osso da mandíbula aqui no meio, fazer que nem abrir o osso aqui, abrir a face do paciente para chegar lá. E com o robô, quando ele entra na boca, eu falo, o robô tem 4 dedos para entrar. Se a boca abrir mais 4 dedos, o robô entra, eu consigo operar. E ele dá uma visão magnífica, né? E os braços deles movimentam muito bem. E com isso, a gente tem um avanço de uma cirurgia menor, com menos sequelas e uma reabilitação mais rápida. Então, o robô está aí. Mas também a gente tem que se mostrar outras tecnologias. Desculpe, doutor. Existe um limite, né, técnico também e ético dessa... Não deixa de ser uma cirurgia em conjunto, né? Sim. Ou ela é 100% feita por robô? Já existem cirurgias de cabeça e pescoço feitas 100% por robô? Não, né? É uma região muito delicada, né? Não, o que você tem é o robô está com as pinças dentro da boca, eu tenho um auxiliar sentado na cabeça do paciente, o qual ele auxilia muito, porque nem tudo dá para fazer com o robô, e eu estou operando à distância, 2 metros daquela posição. Então, naquela posição que eu estou operando com o robô, eu estou tendo uma visão da boca do doente, e meu assistente está vendo a visão de entorno, porque às vezes uma pringa, ele é extremamente, ele levanta uma pessoa, o braço dele, então você imagina que eu estou mexendo na boca, um lugar delicado, então eu tenho que ver os limites dele e o assistente está colaborando. No futuro, e já tem aplicativos de inteligência artificial, que é para você ter uma tomografia, não que você não vai deixar de operar, mas ele mesmo vai mostrar os limites. Por exemplo, tem uma artéria importante que passa atrás da amígdala, que é a carótida, que leva o sangue ao cérebro. Ele já falou, você não pode passar daqui que está perto da artéria, você entendeu? Isso não se tem hoje em dia, ainda depende do ser humano conhecer a anatomia, mas em pouco tempo nós já vamos ter isso daí, tá? Que seria que nem fosse uma navegação e o robô já vai te falando as áreas de perigos. Então, quer dizer, o teu risco cirúrgico vai ser minimizado dia a dia, quanto mais evoluir o robô. E nós já, como eu falei, tem na Europa o robô que é uma porta só, é um braço que tem 2,5 centímetros de diâmetro, sai 4 pinças, uma ótica, que é para você enxergar, né, e tem a luz, e mais 3 pinças que você manipula, e quase você não precisa mais do auxiliar cirúrgico. Então, esse robô chama Single Port, e vai chegar no Brasil, o preço ainda é caro, são 3 milhões de dólares, e quando é muito uso específico, fica mais difícil. Por que o robô entrou? Porque o robô entrou para urologia, para gastroenterologia, para ginecologia, e nós aproveitamos o ensejo, né, o Weinstein, que é um cirurgião da Filadélfia, da Penn University, que introduziu o método, e isso daí foi criando cada vez mais. Tem limites éticos, né, que hoje, pelo Conselho Federal de Medicina, nós não podemos fazer cirurgia nem pela boca para operar tireoide, né? Isso é proibido de forma regular. Ele é só permitido quando você faz pesquisa no hospital, que eu estou fazendo pesquisa dentro do Instituto do Câncer. Deixa eu fazer aqui uma pergunta agora também. A gente sabe que o sucesso, né, do tratamento do câncer um dos pontos principais é diagnosticar da maneira mais precoce possível, como até o senhor já trouxe aqui, já falou. Mas como diagnosticar, né? Quais são os principais
sintomas, né, de quando procurar de fato um especialista, né? As mulheres elas já são mais atentas aí, como o senhor já falou, com suas ginecologistas, com as suas mastologistas, tem autoexame, tem os exames de imagem, enfim, tem vários exames que já estão na rotina, né, de exames de rotina das mulheres, né? O homem, a saúde do homem, o urologista, também cada vez mais, não tão quanto a mulher, mas o homem também ele já está procurando também cuidar mais da sua saúde íntima. Mas e cabeça e pescoço, né? Que é uma região que interessa a todo mundo, de criança, adulto, enfim. E eu acredito que muitas pessoas só procuram, de fato, um especialista quando já tem algo errado, né? Mas a prevenção, como o senhor bem falou aí, que diminui aí o custo consideravelmente aí para os cofres públicos, não é feito, né? Então, como ter esses primeiros sinais em casa, tentar identificar, por mais simples que seja, que às vezes não é simples, né? Mas é um sinal ali pequeno, até procurar um especialista. Então, quais são esses principais sintomas? Uma dor de cabeça também, né? Eu sei que chega também às vezes, mas uma dor de cabeça diferente, né? O que é que pode acontecer? Então, assim, os primeiros sintomas, vamos falar, câncer de boca. Câncer de boca vai surgir ou uma mancha branca ou uma mancha vermelha, às vezes na sua boca. Você fuma, você bebe, deve ficar em alerta. Então vamos lá. Quem causa o câncer de cabeça e pescoço? O maior inimigo é o cigarro. O segundo inimigo é a bebida alcoólica. E depois nós temos também o vírus do HPV. Então são 3 inimigos sabidos que podem causar. Também a má higiene bucal, por isso que é importante quando ia o doutor Escova lá na escola mostrar para nós como escovava os dentes, né? Então isso é importante também, porque é uma prevenção, porque as bactérias que se criam também podem predispor ao câncer. Se você bebe e fuma, mais chance ainda. E quando você tem essa mancha branca ou vermelha, e ela se transforma numa ferida, tipo uma afta, é mais preocupante. Continua lá, você bebe, você fuma, tem mancha branca ou vermelha e formou uma ferida, tipo afta, que demorou mais de 15 dias para cicatrizar. Esses são os sinais principais para a boca. Então você tem que procurar um dentista, se o dentista falar que não é nada, procura uma segunda opinião no médico, se o médico também falar que não é nada, procura a terceira opinião no outro médico. E até que alguém faça uma biópsia. Porque o único jeito de a gente ter certeza que não é nada é fazendo uma biópsia. Porque tirou um pedaço e aquilo não é câncer, ótimo. É melhor tirar um pedaço simples, pequeno, que não vai causar alteração nenhuma, do que tirar toda a língua se você não fizer nada. Vamos lá, nós estamos num problema também. Quando a pessoa bebe, fuma, ele não liga muito para ele mesmo, né? Então é um problema. Então, às vezes os familiares do entorno têm que perceber essas coisas e levar aquele indivíduo para o pronto-socorro. Pronto-socorro não, né? No posto de saúde para ver o dentista e o médico e chegar a uma conclusão. O outro tumor é o câncer da laringe, das cordas vocais. Esse câncer das cordas vocais, ele é mais causado pelo cigarro. Mas tem uma área acima da laringe, que é a área da epiglote, é causada pelo cigarro e pela bebida alcoólica. O câncer da corda vocal você tem por mais de 15 dias uma rouquidão, você fuma e bebe, tem que procurar um otorrino para fazer uma laringoscopia e, se for câncer, fazer uma biópsia. Quando você tem um câncer da epiglote, ele é um câncer que ele se manifesta com uma dor na garganta, uma dificuldade para engolir, e muitas vezes com um caroço no pescoço. Então, a mesma história, você fuma, você bebe, você é homem, tem uma dor para engolir e um caroço no pescoço, até que se prove o contrário, pode ser câncer. E o outro é o câncer da amígdala. O câncer da amígdala, diferente desses indivíduos que fumam e que bebem, o câncer é acima dos 50 anos, o da amígdala pode ser 40 anos, que está relacionado ao sexo inseguro, quando você tem mais de 5 parceiros sexuais ao ano, não usa camisinha. Então, o vírus do HPV se instala na amígdala, transforma em câncer, demora uns 15 anos, e aí você tem esse câncer da amígdala. E o câncer da amígdala se manifesta com uma dificuldade de engolir, uma dor para engolir, e também o caroço no pescoço. Eu vou aproveitar esse tema que o senhor está falando, né, para falar um pouquinho de amígdala. Eu lembro quando eu era criança, né, eu tinha crises de garganta recorrente, né, e aí sempre a mãe, né, fazia aquela higienização, enfim, aquela coisa mais
difícil, água oxigenada, LX nativo, bem antigamente mesmo, né? E naquela época também se tirava bastante a amígdala, né? Então, eu tive indicações de retirada de amígdala várias vezes e minha mãe, com aquela medicina mais natural, nunca deixou. Hoje em dia, né, com o avanço do estudo, das tecnologias, enfim, essas pessoas que têm essas crises recorrentes de amígdala, ainda é recomendado tirar hoje em dia, ou a amígdala ela tem a sua função apropriada, que não é mais recomendado as pessoas fazerem essa indicação de retirada de amígdala? Não, tem indicação, porque assim, se está susceptível a sua amígdala, 3 infecções ao ano, com o uso de antibiótico, você vai pensar que você pode ter até uma endocardite, um problema valvar, uma febre reumática, um reumatismo, que pode causar sequelas futuras para você. E retirando a amígdala, que se infecta com frequência, em geral são aquelas amígdalas que têm mais criptas, tudo, é muito melhor para a qualidade de vida da pessoa, não ter que tomar antibiótico, e também de evitar outros problemas que podem surgir. A amígdala não tem problema ser retirada, porque quem produz a imunidade que a amígdala produz, você tem mais de 300 caroços no pescoço, que são chamados linfonodos, eles fazem essa imunidade. Então não tem problema, se tirou a amígdala, é só uma barreira, mas tem toda aquela pele que reveste a garganta por trás, também tem pequenos nódulos linfáticos que fazem sua defesa. Então não é para ficar a amígdala vai fazer isso. Você não tira se não tiver necessidade, mas tem 3 infecções por ano, usou antibiótico, o ideal é você ressecar essa amígdala e fazer um tratamento. E vamos ver, tem criança que envolve com sinusite, tem otite, tem que pôr aquele tubinho no ouvido, 2, 3 vezes por ano, não. Tem que tirar adenoide, tira as amígdalas, vai respirar melhor, vai deixar de roncar, vai se alimentar melhor e vai ter um bom desenvolvimento. Não fique brincando com essas coisas, não. Por outro lado, vou se até você... Pode falar. Desculpe, eu até aproveitar o gancho, né? O senhor falando muito do homem, né? De uma idade específica, do consumo do álcool e do cigarro, mas a gente está vendo aí uma febre nos últimos anos, né? Da pandemia, principalmente para cá, um aumento considerado dos vapers, né? Do cigarro eletrônico. A gente já discutiu muito isso aqui em outros podcasts, enfim, tem vários estudos aí da quantidade de agravamento de doenças, inclusive muitos jovens, né, com esses usos dos cigarros eletrônicos. Então, já tem estudo na área divulgado relacionado com o surgimento de cânceres nessas pessoas que utilizam numa idade mais tenra, né, jovens, né, enfim, adultos jovens. Sim, a gente sabe que tudo que tem lá são os mesmos carbonos aromáticos que causam câncer que está no cigarro. Mesmo no cigarro natural, que falam que é de palha, cachimbo, o que for, tem tudo. Está lá quem vai fazer a alteração para formar câncer. E nos vapers também tem. E tem muito mais nicotina, né? Tem 4,5 vezes mais quantidade de nicotina, e quem vicia é nicotina. Por isso que aí ficam toda hora puxando aquilo, não tem odor, ou se tem odor é um aroma agradável. E outra, nós estamos diretos, eu estou levando uma fumaça para o seu pulmão, que pode causar problemas muito mais precoces do que ter câncer. Às vezes o doente vai ter N problemas antes de ter câncer, com pneumonite, problemas respiratórios importantes. E assim, o câncer, queira ou não queira, ele demora 15 anos de agressão constante. Se você começar a usar um vapor que nem vê crianças de 12 anos usando, então pode ser que o câncer vai chegar antes. A gente sabe que ele vai causar, ele tem que ser proibido, porque o cigarro é uma droga vendida licitamente, né? Então acho que o vapor, como está tendo um mercado paralelo, eu acho que também tem que ter um controle, começar a ter um controle sobre as drogas de uma maneira mais intensa. O Estado tem que controlar, não dá mais para ser do jeito que está, não. Cigarro também, não é só porque você quer comprar cigarro, você tem que ensinar um papo. Você usou o Roacutan para acne quando criança? Quando adolescente? Não passei por isso, mas tive vários amigos que passaram e é terrível, assim, o tratamento. Eu tinha dó, mas depois o resultado é fantástico, mas o tratamento O Roacutan é maravilhoso. Só que quando você vai fazer uma receita para Roacutan, o paciente assina, o pai do paciente assina, o médico assina e pega todos os efeitos colaterais.
O cigarro, nós devemos fazer a mesma coisa. Hoje o Estado gasta 5 bilhões, de 2 a 5 bilhões, com tratamento de tudo quanto que é fumante. O cara, se fosse assinar, e você vai bancar o tratamento, porque você fuma o que você quer, né? Ninguém te obrigou a fumar. Então, dos radicais, ele teria que assinar um papel dizendo que ele sabe que está fumando. E a vapor tem que ir para o mesmo jeito, porque, desculpa, eu não sei que proibição é essa. Eu vejo todo mundo na rua, aqui em São Paulo e tanto aí em João Pessoa, que estão usando direto, né? E o que mais me assusta, em escola médica, colega relatando dos alunos de faculdade de medicina usando um cigarro eletrônico. Então, no Júlio Verde, nós falamos bastante, nós assinamos também uma petição agora recente, porque queriam a regulação do que está proibido. Eles queriam, a empresa que produz o vapor, queria regular a venda do cigarro eletrônico, está proibido. Mas está proibido porque vai vender, né? É péssimo. Então, eu acho que é pior, porque essas essências, tudo indo direto do seu pulmão, vai causar mais problemas da ordem de pneumopatias, né, do que realmente vai dar tempo de chegar no câncer. E aí a gente aproveitar esse ensejo, né? Quais são os hábitos? Eu sei que o senhor já falou algumas coisas aqui, mas quais são os hábitos que a gente poderia falar aqui, né? Que pode prevenir o surgimento de cânceres nessa área, né? De cabeça e pescoço. Eu acredito também que tem muitos mitos e verdades em relação a isso, né? A gente escutava muito nossa mãe falar, não bebe água gelada que vai dar dor de garganta, enfim, alguns mitos que são verdades ou não, né? Existem algumas dicas que o senhor pode dar de prevenção para não haver o surgimento aí de câncer nessa região de cabeça e pescoço, já que o diagnóstico é um pouco até difícil, né? Sim, é difícil porque talvez falta de conhecimento, né? As pessoas não olharem para ela mesma e às vezes os colegas que estão nas unidades básicas de saúde às vezes não têm a devida formação. Mas o que tem que ser é lembrar, cigarro causa câncer. Não sei se você vai ter ou não, mas ele é o agente causador. Ele causa câncer de pulmão, causa câncer de língua, câncer de laringe. Cigarro é proibido, não tem que nenhum cigarro, a narguile causa câncer, vapor causa câncer, charuto, cachimbo, cigarro de palha causam câncer. Então, não tem. Bebida alcoólica em excesso também pode causar câncer. Então, o ideal é beber socialmente só. Outro Até fator é isso que eu ia perguntar, o beber socialmente é tranquilo? É tranquilo. Se você tem 2 taças de vinho na semana, você não vai estar fazendo nada de mal. É aquelas taças de 300 ml, quer dizer, quantas vezes você vai 300 ml? Na realidade, você pega 150, quer dizer, vai 600 ml de vinho por semana, não vai te fazer problema, tá? Uhum. O duro é quando não é mais 600, né? Eu só bebo de sábado e domingo, mas toma 20 latinhas de cerveja e 2 caipirinhas, aí já não é um alcoólatra, né? Doutor, e Você assim, entendeu? existe alguma particularidade da recuperação desses pacientes, né, que enfrentam um câncer, passam pela cirurgia, o tratamento, a recuperação, ele é diferente dos outros tipos de recuperação de câncer em outras regiões do corpo, né? Requer uma atenção maior pela região que já é mais delicada ou não? Sim, requer. Você tem, por exemplo, câncer da língua, você transforma a fala, transforma o jeito do paciente se alimentar, então você tem que trabalhar muito bem isso para reintegrá-lo à sociedade. E aí que entra o trabalho dos nossos terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fono, que vão reabilitando essas pessoas. E a cirurgia também pode deixar sequela, como você tira as ínguas do pescoço, que tem metástase do câncer, que são os linfonodos, chamado esvaziamento cervical, você manipula um nervo que levanta o ombro do paciente, e às vezes ele fica sem levantar o ombro, então você tem que adaptar qual vai ser o trabalho futuro dele, vendo que muitos são trabalhadores braçais, né, dessa área, e infelizmente o câncer de cabeça e pescoço, diferente de um câncer de mama, de cólon, de intestino, que atinge todas as frações da população, esse câncer de cabeça e pescoço são as populações menos favorecidas, aquelas que têm o IDH mais baixo, o IDH perto da África.
Por quê? Elas não têm um bom acesso à saúde, não têm um bom acesso à educação, não têm um bom transporte, por consequência não têm uma boa alimentação, e o cigarro e o álcool se tornam um subterfúgio até para todas essa condição sociocultural econômica que eles vivem. Quais são os procedimentos, né, que são mais realizados hoje, né, nessa região de cabeça e pescoço? Como o câncer de boca é o terceiro mais frequente, a cirurgia mais frequente é a ressecção de tumores da língua, seguido dos tumores da laringe, da corda vocal, e depois os tumores de amígdala, que pode estar relacionado com HPV só em 30% aqui no Brasil. E no pescoço, onde está a tireoide, quando você olha a mulher, o câncer de tireoide é o quinto, seria no pescoço a cirurgia da tireoide. Hoje em dia, né, diante desses avanços, desses estudos todos, o risco, ele ainda é maior ou não? O que é que eu quero dizer assim? O benefício, ele é maior ainda do que o risco nessa região? O sucesso de um procedimento feito, ele ser bem sucedido, é alto? Sim, é alto, hoje cada vez melhor. Uma que você mudou as técnicas cirúrgicas quase é a mesma, só que você usa materiais que permitem ter uma qualidade final da cirurgia melhor, então a tecnologia na melhora dos materiais permitiu isso. Outro fator, que você tem uma radioterapia de uma melhor qualidade em todos os estados do Brasil, inclusive aí na Paraíba, que é MRT, que é uma que dá baixa sequela de queima da radioterapia, que todo mundo fala, a radioterapia queima. Era no passado, hoje não. E hoje você tem agentes quimioterápicos que você controla, sabe melhor os efeitos colaterais e controla melhor, né? E você vai ter agentes imunoterápicos que vai manter o doente mais tempo sem a volta da doença também, que ainda não está no SUS, mas vai acabar entrando mais cedo ou mais tarde. E, doutor Marco, como é que o senhor considera hoje, né, esse acesso ao tratamento oncológico no Brasil, né? Tanto na rede pública quanto também na rede privada? Na rede pública, depois da lei dos 60 dias, acelerou muito, né? Só que essa lei é inócua, porque ao mesmo tempo que os caras fazem uma lei que você tem que tratar o indivíduo com câncer, em 60 dias você criou algum hospital oncológico novo aí na Paraíba? Não. Então fica uma lei inócua. Então você tem que fazer uma lei, quando você faz uma lei, você tem que consubstanciar a lei. Então eu vou criar mais serviços oncológicos, vou fazer o médico, cirurgiões que tratam câncer serem federalizados para ter um vínculo maior. Bom, essa é uma crítica minha política a isso. Ao acesso ao SUS, todo mundo tem. Só que depende da região, é mais demorado ou menos demorado, até por falta de conhecimento da própria doença entre quem trabalha com o serviço de saúde. Talvez eu esteja dentro de um centro privilegiado, né, porque nós temos tudo para fazer o tratamento com novas tecnologias, inclusive robô, mas assim, eu vejo a demora ainda dos pacientes chegarem para nós, a média é de 6 meses a 1 ano. Então, quer dizer, você tem que ter um trabalho muito melhor. Para ter um trabalho melhor de fazer o diagnóstico precoce, eu acho que o SUS tem que treinar melhor o agente de saúde sobre os tipos de câncer, dentre esses o câncer da cabeça e pescoço, e ele mesmo já fazer um encaminhamento para a UBS, para que se faça o diagnóstico, e isso acelerar o processo. Filas você tem no Brasil inteiro, eu acho que uns mais, outros menos. Tem estados que têm mais câncer de cabeça e pescoço, tem estados que têm menos, depende da região, principalmente a região norte tem menos, mas mesmo assim a gente continua com fila, e às vezes a fila, eu falo que é por, como você disse, é por ignorância, a família não vê, deixa passar, e o doente vai indo. E quando chega que alguém vê, descobre, ou teve conhecimento desse tipo de câncer, já passou do tempo do melhor tratamento. Mas mesmo assim a gente sempre oferta. Mesmo não tratar nada, eu posso continuar tratando e dar uma qualidade de vida para o indivíduo. Tem doente que chega e não tem condições de fazer uma cirurgia, não tem condições de fazer uma quimioterapia, não tem condições de fazer uma radioterapia, mas eu assino os cuidados paliativos, quer que o nome errado seria um cuidado de vida, você consegue dar uma qualidade de vida. E isso também faz parte que trabalha junto com cabeça e pescoço. Não sei se eu respondi. Do ponto de vista privado, você tem dinheiro, você vai conseguir chegar.
Do ponto de vista de convênios, às vezes, vou te falar, é melhor você ir no SUS, porque tem menos dificuldade do que algumas seguradoras, alguns planos de saúde que nós vemos aí ao longo do tempo, né? Porque no SUS nós seguimos um tratamento padronizado, nós usamos só drogas que tem no SUS e a gente só segue aquele padrão de conduta, o qual a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço já fez o seu protocolo. Inclusive o nosso protocolo é para a América Latina toda, que nós estamos no mesmo barco, nós somos países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, e com isso nós temos o mesmo IDH nos grandes centros, que é um IDH próximo ali da Europa Latina, e as periferias têm um IDH de África, que é aí onde está o grande problema, né, de acesso à saúde. Doutor, e se a gente tem, infelizmente, né, essa grande demanda, né, essa grande quantidade de pacientes para serem atendidos, obviamente que a gente precisa de bons profissionais na área, né, qualificados na área. Numa conversa aqui de bastidor que eu tive com o senhor, João Pessoa tem uma média aí de colocar no mercado por ano cerca de 1.000 novos profissionais na área de medicina. Então, queria que o senhor até aproveitasse essa oportunidade para esses jovens médicos, né, que ainda estão ingressando aí nesse meio e que estão em dúvida, né, no que se especializar, no que fazer. Essa área é uma área bastante carente, acredito, também de profissionais especialistas em cabeça e pescoço. Então, o que é que o senhor poderia dizer para fortalecer aí o seu time e ajudar a salvar mais vidas, né? Eu acho que o principal é que você está no Nordeste, você tem onde se formar no Nordeste, não precisa se deslocar para o Sudeste. Quando você vem para o Sudeste, vem para grandes hospitais, às vezes você vai ver tecnologias avançadíssimas, mas câncer de cabeça e pescoço, quando é precoce, ele se resolve, muito, com pouco material, você resolve o problema dos doentes. E quem quer da área, é uma área extremamente desafiadora, uma área que a gente envolve uma anatomia exuberante, com desafios, nervos, mas é uma área que desgasta muito o cirurgião, porque de cirurgias são de 12 horas, mas é uma área que envolve boa anatomia, a técnica operatória delicada, e também quem gosta de fazer reconstrução, e a cirurgia plástica, mas quem não gosta da parte de estética, também nós fazemos bastante isso daí. Como eu disse, cirurgia robótica, cirurgias endoscópicas, de cada dia mais nós desenvolvemos. É uma área que às vezes não é tão valorizada, né, principalmente que a maior parte dos nossos doentes são doentes do SUS, então uma área, às vezes, do consultório privado é difícil de você deslanchar devido a isso, mas é uma área que, se os governantes entenderem como a AMB, a Associação Médica Brasileira, está indo atrás, e ter um médico federalizado, né? Você não é mais contratado de uma prefeitura, de um estado, mas você seria um médico federal, trabalhando às vezes até dentro de um hospital estadual, mas quem bancaria você seria a estrutura federal, e como se fosse um salário de promotor ou juiz federal. Aí eu acho que a doença oncológica se estabilizaria, porque também, você já viu, né, quanto que o SUS paga por cirurgia, né, então está defasado 10 anos e precisa melhorar muito. Se você for ver a defasagem que o SUS paga, o estado de São Paulo aumentou em 400% a remuneração e criou o SUS paulista, porque foi um problema. Ninguém, assim, se for ver, muito mais que câncer, tem problema de vesícula e apêndice, ninguém queria operar, porque o hospital mais médico, eles pagavam R$900, e hoje aumentou para 3.000, quer dizer, o hospital consegue se manter. Aqui nós estamos tendo problema da Santa Casa, estão fechando, falindo, né? Isso foi semana passada, então, acredito, né, que o governador divulgou. Foi a semana passada, né? Foi o maior buchicho, né? E realmente, se você a gente espera que não isso quer se estenda, né, para todo o Brasil. Eu acho que é o mais justo, né? Você tem que ver, para você... Bom, eu sou bem associativo, então eu participo da Associação Médica Brasileira, tudo. Você vai ver, nós não tínhamos cadeira na Agência Nacional de Saúde, e a AMB não tinha cadeira votante para novas tecnologias, não tinha poder de voto para saber de valoração de procedimento. Quer dizer, esse ano, para melhorar a situação no cabeça e pescoço, eu fiz um trabalho de
essa tabela que a gente usa, tabela não, esse módulo de cálculo que a gente usa, e calculando de uma forma mais justa, melhor, se aumentou em 40%. Se o médico de clínica privada, que atende convênio, ou mesmo no SUS recebesse essa tabela, te garanto que todo mundo ia ficar muito satisfeito. Mas assim, quando vai para os órgãos regulatórios, eles não deixam, a própria seguradora não quer porque vai aumentar o custo dela. O custo dela, vai falar que o meu custo eu estou gastando muito por causa dos médicos. Médico não custa 5%. O que custa é material que ela compra dos hospitais. Então tem vários problemas, acho que não é o momento do meu congresso, mas no congresso nós falamos isso também, porque faz parte de informar a quem quer ser cabeça e pescoço, a quem é cabeça e pescoço, como eles têm que trabalhar e como tem que reagir ao mercado que está extremamente voraz, né? É um monte de indústria de produto médico querendo que você use produto, mas nem sempre aquele produto é bom, vai até encarecer sem trazer resultado. Então esse é o objetivo da sociedade, né? Levar ao associado o que é ético e novo e que realmente vai surtir resultado para os nossos pacientes, que, como eu falei para vocês, muitas vezes são sofridos por estar numa classe desfavorecida. E como diz até aquele velho ditado, né? Prevenir é ainda melhor do que remediar, né, doutor? Olha, deixa eu só reforçar. De 20 a 22 de setembro, né, João Pessoa, no Centro de Convenções, vai estar recebendo aí o maior congresso brasileiro de cirurgia e pescoço, 100% presencial, né? Isso, doutor. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para quem é voltado, né, esse congresso. Luísa, esse congresso está voltado a todos os cirurgiões de cabeça e pescoço, cirurgiões oncológicos que têm interesse na área, otorrinolaringologistas que têm interesse na área, dentistas também podem instalar, vai ter palestra de colegas odontólogos, e tem um dia que é um dia multidisciplinar, pode nutricionistas, fonoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais podem participar, que vai ser um dia específico para congregar todo mundo. Então, como eu falei, é um congresso juntos de novo, né, para ver nossos colegas que passaram pela pandemia, também homenagear aqueles colegas que faleceram da Covid, que estavam ali na linha de frente tratando. Todos nós fomos escalados, nós somos especialistas em fazer a traqueostomia, que foi tantas vezes feita, então nós estávamos lá direto fazendo isso daí, colegas até de Fortaleza que escreveram artigos sobre criar um tipo de uma cabana para poder fazer a traqueostomia sem se contaminar. Então, quer dizer, o cabeça-pescoço é criativo, está envolvido nas novas tecnologias, e é isso que o Congresso vai trazer nesses 3 dias, de forma intensa, e também tem a parte social, né, que realmente temos que nos encontrar, abraçar e comemorar de estarmos aqui e podemos continuar colaborando com a saúde em cabeça e pescoço desse país. E eu aqui representando a população, né, e representando João Pessoa, a gente agradece esse espaço, assim, de ter escolhido a cidade de João Pessoa, né, para esse momento tão importante, né, depois de tanto tempo de desafio, né, pandemia, tanto tempo longe, né, essa troca de experiência. Sim. Então, só a população tem a ganhar, né, e a prevenção, né, como a gente falou aqui o tempo inteiro nesse bate-papo, que foi super importante, ainda é a melhor solução, né, isso, doutor, a prevenção. Prevenir é a melhor solução. Então, pode parecer que em um primeiro momento você gasta muito, mas não é. É um dinheiro bem gasto porque vai trazer resultados futuros. Quando começou a propaganda antitabágica intensa no Brasil, vem caindo o índice de fumantes, hoje é 20% do que nós tínhamos há 20 anos atrás, e isso já melhorou índices de pacientes com doenças pulmonares, doenças com câncer. Então, prevenir é a solução. Por exemplo, do HPV, é sexo seguro. E tomar vacina também. Então, quer dizer, é prevenção. A prevenção primária é o mais importante.
E aí, até aproveitando o gancho da vacina, né, a rede pública, o SUS, ela já oferece, né, alguns tipos, né, cobre, né, acho que até 4 tipos de variantes aí da HPV. Sim. Tem também na rede particular, que tem uma variante maior, não é todo mundo que vai ter o poder aquisitivo de fazer esse investimento, né, mas que é necessário, né, então, que a gente também vê aí nos noticiários, o índice de vacinação ainda está baixo, né, para a população que tem que ser Sim. realmente vacinada. E é super importante, o senhor falou aqui, o HPV, ele é sim um dos grandes causadores do câncer de boca, não é isso? Ele é do que ele causa, está aumentando, quando nos primeiros trabalhos no Brasil, a gente não via relacionado, que é menos 5%. Hoje já tem trabalhos mostrando 30%, 40%, quer dizer, como o câncer demora para se desenvolver, o que eu via 10 anos atrás era tinha sexo mais seguro, vamos dizer assim, e aí vai aparecer agora. Por exemplo, o vapor relacionado direto a ele vai surgir daqui 10, 15 anos. Então, importante você não deixar surgir, é prevenir logo de cara. E outra coisa que é muito importante, né, a nossa população, ela se alimenta mal, principalmente nos últimos anos, com essa junk food, esses salgadinhos que é mais barato, é só abrir o pacote e comer. Você sabe o que reduz em 80% o câncer de cabeça e pescoço? Comer 300 miligramas, não estou falando nada, 300 gramas, desculpa, de verdura, fruta por dia. Quer dizer, quanto que tem uma pera? Quanto tem uma maçã, né, que é o mais barato hoje em dia, tem lá 100 gramas, quer dizer, 3 maçãs por dia é capaz de melhorar a tua qualidade. E você comer alface, cenoura, tudo isso evita o câncer de cabeça e pescoço, faz cair muito. Então, a nutrição escolar, em vez de ficar entregando bolacha, tudo, tinha que entregar sopa de legumes, fruta para a criançada, e isso faria diferença também. Junk food é prejudicial e você vê outro fator, né, a obesidade dessa população, que está aumentando cada vez mais, né. Hoje nós somos 50% de obesos, ou mais até. Isso é problema de saúde lá na frente também, igual os americanos, né? Então tá tudo interligado aí, né, doutor? Sempre uma coisa acaba puxando a outra, né? Vai. Você tem que... A prevenção tá também, tem que fazer exercícios. Então, na escola pública, que não tem educação física, é péssimo. Uma que não vão ter atletas para Olimpíadas nunca, né? Sempre esse grupo muito seleto e pequeno. Quando você faz de uma maneira abrangente, você consegue... Caiu minha bateria. Você consegue, de uma maneira abrangente, você consegue melhorar, né? Então, por exemplo, não adianta você fechar uma favela, construir prédios e não construir uma escola, um posto de saúde e um meio de transporte que leve eles para algum lugar. Então, o que a gente vê esse projeto de urbanização, você dá risada. É aqui em São Paulo, deve ser o mesmo aí na Paraíba, porque ninguém pensa em criar o centro comunitário. Porque com o centro comunitário, nós vamos desenvolver toda essa parceria para ter prevenção em várias doenças, né? E você vai ter uma população de melhor qualidade de vida, uma população mais, vamos dizer, alegre do que já somos nós brasileiros. Muito, muito mais alegres, né? Então, a gente vai chegando ao fim aqui, doutor. Para mim foi um prazer, para quem está em casa assistindo também, esse bate-papo enriquecedor, né? A sua biografia aqui fantástica, né? Estava aqui revendo. Então, a gente hoje bateu aqui um papo com o doutor Marco Cux, acho que eu falei certo o sobrenome. É isso aí. Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, professor de Faculdade de Medicina da USP, né, em uma gama aí de currículo, então foi muito rico. Você que ficou interessado, ainda dá tempo se inscrever no congresso, né? E aí a última palavra aí com o senhor, para o senhor fazer um convite para quem nos está assistindo, como acessar, como se inscrever, ainda dá para inscrever algum trabalho científico ou não? Agora vai ter que ir só para participar. Olha, quanto a trabalho científico, não, porque é um período muito breve que nós temos, estamos a 20 dias do Congresso, mas você pode se inscrever, participar de debates, como eu falei, vai ter não só da parte médica, odontológica e toda a parte multidisciplinar.
As inscrições são feitas pelo cbccp.org.br 2023, e ali você vai ter até as partes modulares, principalmente nessa parte multidisciplinar. Juntos de Novo é o nome desse congresso, nós nunca demos nome, mas acho que depois, pós-pandemia, pelo que passamos, equipes de cabeça e pescoço que ficaram fazendo traqueostomia durante a pandemia inteira, Juntos de Novo é muito importante, pois perdemos entes queridos, perdemos pessoas queridas dentro da sociedade, e nós vamos homenageá-las aí também. Venha ficar conosco, vai ser um momento interessante, e João Pessoa é uma cidade maravilhosa, convidativa para todos, e a praia de vocês é a água mais quentinha que eu conheço aqui no Brasil. Doutor, muito obrigada, viu? A gente se encontra lá pessoalmente, a Dr. Play vai estar lá fazendo a cobertura, né, para estar divulgando também, e vai ser uma honra encontrar com o senhor pessoalmente, e parabéns pelo trabalho que vem fazendo à frente da sociedade brasileira, viu? Muito obrigado você pela Dr. Play, você, Luísa, por essa entrevista maravilhosa. Estou aqui para que vocês precisarem. Quando precisar falar de cabeça e pescoço, não serei presidente depois desse congresso, acaba a minha gestão, mas estou aqui para qualquer necessidade sua. Com certeza. Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau. O podcast da Dr. Play fica por aqui. Você clica, se inscreve, compartilha esse conteúdo maravilhoso e até a próxima edição, próximo episódio.